Fala, gente boa. Já deu aí pra ver qual é o tema de hoje? Pendências. Fico feliz em saber que você está nos acompanhando. É muito bom estar aqui com você, sempre com o desejo de trazer um recado de Deus para o meu e o seu coração. Então, como você viu aí no tema de hoje é pendências. Existem muitas coisas que a gente acaba deixando pendurado, como se fosse depois, como se fôssemos depois resolver. E quando a gente for resolver de fato, a gente pode ter uma alta conta a pagar. Por isso eu quero ler com você o que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 2, que diz assim: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Versículo 6 agora. Você sabe o que deve fazer. Pendências. Existem muitas coisas que, como eu falei, a gente acaba deixando para trás. E é como aquela expressão, pendura aí, aquela expressão antiga, pendura aí essa conta. E a gente vai deixando ali e não pode confundir com... Pode ser aliado à procrastinação, mas a gente não pode confundir com isso. Pendência é como se fosse aquela expressão também, rabo preso. É como se algo tivesse amarrado em você, na sua cintura, e você tenta dar um passo, tenta ir à frente, mas aquilo ali lhe puxa para trás. Você tem aquela lembrança de que tem que resolver algo. Você tem algo lhe puxando. Você quer andar, mas aquilo não arreda do seu pé e você quer seguir. Mas elas, para onde a gente for, onde a gente ir, elas vão nos acompanhar. Não importa se a gente mude de um lugar para outro, do Brasil para a China, pendências, elas sempre nos acompanham. Elas não mudam quando a gente muda de lugar. E Davi estava aí falando com seu filho Salomão, antes dele morrer, algumas instruções. E as das mais importantes e preciosas, se você for ler esse capítulo 2 aí, ele está dizendo para seu filho, ó, meu filho, eu vou morrer e tem algumas pendências, mas é você que vai resolver para mim. E Salomão toma isso aí, ele tem um conselho de seguir e agir como deve ser feito, como ele sabe que deve fazer. E Davi estava falando para seu filho assim, ó, eu tenho pendências, mas eu vou morrer, mas eu vou ir sossegado, porque eu sei que você sabe o que deve fazer. O que a gente sabe que deve fazer e a gente não tem feito? O que a gente sabe que passo você e eu sabemos que devemos dar e a gente está deixando pendente, pendurando aí. E quando a gente for ver, pode ser muito tarde. E Salomão toma esse conselho aí do seu pai e tem a missão agora de cumprir o que ele falou. Mas não são só pendências como a gente pensa na área do nosso trabalho, dos nossos estudos, não. Existem pendências nos nossos relacionamentos que podem estar a gente deixando ali, pendurando. Por exemplo, essa semana passada, na verdade, eu encontrei um colega de escola que ele era muito perturbado e um dia a gente fiz uma brincadeira com ele que não foi muito boa. E aí, ele sempre passava aqui, depois de crescer, em frente à minha casa, e eu falei pra ele, eu falei assim, Deus falou, tem que pedir perdão, tem que resolver essa pendência. E eu fui lá, falei com ele, você se lembra disso? Ele deu uma risada, não lembro não. Mas ali eu pude pedir desculpa a ele, resolver essa pendência. E isso trouxe liberdade. Quando a gente resolve uma pendência, isso traz liberdade. Tem pendências também no lado das nossas emoções. A gente vive hoje tão cheio de coisas que a gente não conversa, que a gente acha que não é nada. Mas o problema é que a gente não conversa. Se a gente não deixa de conversar, se a gente não deixa de colocar para fora as nossas emoções, de resolvê-las, elas podem nos trazer uma alta conta. Existem pendências no nosso trabalho, nos nossos estudos, em tantas outras coisas. Mas se atente hoje às pendências que você tem para resolver. Que Deus te abençoe e nós vamos orar. Senhor Jesus, existem muitas pendências existentes no nosso dia a dia, na nossa vida. E se a gente não se der conta, a gente até pode avançar, mas elas vão conosco e um dia elas vão nos cobrar. Por isso nos alerta porque a gente tem que fazer hoje, porque a gente tem que resolver. E ela pode nos custar agora um alto preço, mas ela não vai custar tanto como quando a gente resolver pagá-las. Por isso, Pai,
nós entregamos as nossas vidas a Ti e confiamos no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu essa palavra, compartilhe e não deixe pendente esse dever de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.